Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de volta a Jerusalém. E depois de 7 meses sem gravar o vídeo, eu estou retornando aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é qual festa bíblica devemos comemorar no dezembro? Natal ou a festa de Hanukkah? Bom, primeiramente a gente tem que fazer uma avaliação e buscar nas escrituras qual delas recomenda-se ou é solicitado comemorar. Bom, se você buscar rapidamente aí no Novo Testamento, você vai ver que em nenhum momento existe a solicitação de que se comemore o Natal, que seria o nascimento de Yeshua, de Jesus. E você também não vê, depois do nascimento de Yeshua e sua morte, nenhum apóstolo, em nenhum livro da Bíblia, aí até Apocalipse, falando-se que eles estavam comemorando ali o dia do nascimento de Yeshua. Outro grande problema é a referência dessa data, né? Comemora-se no 25 de dezembro, porém nas Escrituras não existe lugar nenhum que fala a data do nascimento do Mashiach, tá? E isso foi intencional, porque o nascimento do Mashiach não é para ser comemorado ano após ano. Bom, se você der uma rápida pesquisada, você vai ver que, na verdade, a data 25 de dezembro é uma data instituída pela Igreja Católica, que, na verdade, querendo absorver as pessoas pagãs, né, para a religião católica, eles adaptaram a data a uma festividade pagã. Quando você vai para a própria Bíblia, você percebe que não há condições de Yeshua ter nascido em dezembro, em 25 de dezembro. Por exemplo, sabe-se que o rei Davi, quando ele instituiu os sacerdotes ali no templo por família, fazendo a contagem, percebe-se que não era para ter ali a família de Zacarias, pai de João, né? Quando ele recebe ali aquela visão. Quando se faz o cálculo, percebe-se que o Zacarias não era para estar ali naquela época no templo, né? Fazendo a parte dos sacerdotes no templo. Outra coisa é que quando você vai no livro de Lucas, capítulo 2, fala que Herodes tinha instituído um censo, né? E que José, ali o esposo de Maria, mãe de Yeshua, ele tinha ido para a sua cidade natal para poder se cadastrar no censo. E o que é que isso tem a ver? Bom, fala-se que quando ele chega ali em Belém, o Yeshua, ele nasce. Porém, esse período, que supostamente seria o nascimento em dezembro, é um período de inverno. E a gente vai ver isso, logo mais uma passagem à frente, que eu vou citar, você vai ver que era impossível em dezembro as pessoas transitarem a distâncias entre cidades devido ao frio. Era um frio muito grande. E isso está lá em Lucas capítulo 2, que eles fizeram esse trajeto, tá? O que não poderia ser durante esse período. Outra coisa é que logo nessa sequência, que relata isso em Lucas capítulo 2, um pouquinho mais à frente, fala que os anjos eles vão até pastores que estão no campo à noite com suas ovelhas e anunciam o nascimento de Yeshua. Bom, no inverno, os animais não podem ficar expostos ao tempo, principalmente à noite. Os animais eles são transportados para lugares onde eles estão protegidos, então seria impossível os pastores estarem ali à noite com os animais como se não tivesse frio. É outra coisa que é incongruente com o nascimento de Yeshua. Bom, com todos esses detalhes, a gente percebe que a festa de Natal ela é uma festa que não é recomendada. Algumas pessoas podem falar, tá, mas independente de ter sido uma festa pagã, eu comemoro, eu quero comemorar, eu não faço pensando no paganismo, eu faço pensando no nascimento de Yeshua. Ainda assim, não há determinação nenhuma para que se cumpra essas datas. E você não vê ninguém cumprindo essas datas, nem os apóstolos, nem os seguidores de Yeshua. O que nós concluímos é que, na verdade, é uma data meramente instituída pela Igreja Católica. E se você continua cumprindo essa festa, você apenas está obedecendo algo que a Igreja Católica determinou. Bom, por outro lado,
Quando você vai no livro de João, capítulo 10, ali no versículo 22 e 23, você vê uma informação que, para os que não conhecem, essa informação passa despercebida. E aí nós temos duas informações, que é o quê? Uma, que está lá em João 10, 22, é que fala que era a festa lá em Jerusalém e era a festa da dedicação e que Yeshua estava lá passeando pelo templo, né? Ele fala ali que Yeshua estava num lugar ali, que é conhecido lá como o Pórtico de Salomão, algo desse tipo. Só que passa despercebido. Que festa da dedicação é essa que Yeshua estava lá comemorando? Bom, a palavra dedicação em hebraico é a palavra Hanukkah. E o que é isso? Que festa era essa que Yeshua estava comemorando? Hanukkah e a palavra dedicação faz referência a um período ali aproximadamente em 175 antes de Yeshua ter nascido, né, antes da Era Comum, em que um rei, né, do braço Seleucida ali, chamado Antíoco Epifano IV, esse camarada, quando ele ascende ao trono, ele, de qualquer forma, ele quer impor aos israelitas o helenismo, né, aquela mistura de culturas ali. Porém, o povo israelita, eles resistem àquilo, porque o rei Antíoco, ele queria, na verdade, acabar com a Torá, ele proibiu a guarda do sábado para os israelitas, ele queria obrigar os israelitas a comer carne de porco, e ele faz uma coisa absurda, que é, ele profana o templo ali, o templo que Salomão construiu. Então, o que é que ele faz? Ele não só coloca a imagem de Zeus ali dentro do templo, como ele, para poder humilhar os israelitas, ele sacrifica porcos, que é um animal impuro, ali dentro. Então, vendo tudo isso, né, um sacerdote que morava ali na cidade de Modeim, que é uma cidade próxima ao templo, era uma cidade onde os sacerdotes moravam, né, por causa da proximidade com o templo. Então, um sacerdote chamado Matitiahu Hashmonaim, ele se revolta vendo aquilo ali. E com seus 5 filhos, dentre eles o que acaba liderando, né, que é Yehudá Macabim, que é Judas Macabeu, eles começam a juntar ali algumas pessoas para poder lutar contra o exército grego, né? Lembrando que Antíoco, ele é do reinado da Grécia, né? Eram os gregos que estavam impondo o helenismo ali. Então, em um momento, alguns soldados gregos vêm até a cidade de Modeim e levantam um altar para poder fazer sacrifício de animais impuros. E, revoltado com isso, né, os macabins, né, que era Matitiahu ali, o pai e seus filhos, eles se revoltam, né? E lembrando que essa palavra macabim vem de um acróstico, né? Acróstico é quando você junta partes de letras de uma frase, né? Você pega as palavras e aí você monta e forma um acróstico. Geralmente isso aí é na vertical. A palavra macabim vem da frase em hebraico Mikamorra Baelim Moshen. Mikamorra Baelim Moshen, que é entre os grandes, quem é como tu, eterno, né? Quem entre os grandes é como tu, eterno? A frase é mais ou menos isso. Mikamorra Baelim Moshen. Aí forma a palavra Macabim, tá? Aí daí que vem a origem da palavra Macabim, que é o que a gente fala aqui em português, Macabeus. Então, eles, né, revoltados, vendo aquele altar sendo levantado ali, eles atacam os soldados e matam ali os soldados gregos, né? Lembrando que parte dos judeus, ali dos israelitas, já estavam aceitando o helenismo, já estavam fazendo sacrifício, né? Em todo o tempo, o homem, ele nunca serve 100% ao Eterno, né? Ele, às vezes, boa parte deles vão se inclinar para o mal e vão servir aquilo que é errado. É por isso que você tem que tomar cuidado ao que você serve. Quando você fala que você está festejando o Natal, mas que no seu coração você está comemorando o nascimento de Yeshua, independente disso, você tem que entender que o Eterno, nem Yeshua, lhe determinou para que se fizesse isso. Então você está fazendo algo não porque as Escrituras pedem, mas porque a Igreja Católica instituiu.
E aí você tem que repensar se é isso mesmo que você quer. Voltando à história aqui, entre algumas coisas que o rei Antíoco Epifânio fez, foi proibir o estudo da Torá, o estudo das Escrituras, né? Ele queria, de uma vez por todas, destruir as Escrituras. Se ele tivesse obtido êxito, você hoje não teria conhecido as Escrituras, o Eterno não teria chegado até você. Então, é motivo sim para se comemorar um milagre que aconteceu durante esse período. E que milagre foi esse? Bom, os macabins juntaram alguns camponeses ali para poder lutar contra o exército grego. Agora imagina você, camponeses em números infinitamente menor, lutando contra um exército acostumado a ter vitórias. Tá? Costuma-se, né, a relatar que do lado dos gregos tinham aproximadamente 100 mil soldados, e do lado dos macabins, o máximo que se conseguiu juntar de camponeses foram 13 mil. E o Eterno entregou na mão dos israelitas todas as vitórias. Foram um total de 8 vitórias, 4 vitórias antes deles conseguirem retomar o templo e 4 vitórias depois deles conseguirem já ter retomado o templo. Tá? Então eles conseguem derrotar o exército grego, retoma o templo que estava profanado, então eles vão fazer toda a limpeza do templo, toda a purificação do templo, tira as estátuas dos deuses pagãos que os gregos tinham colocado. E aí, quando eles vão dedicar novamente o templo, né, que aí no caso dedicar significa a palavra Hanukkah, que é a mesma coisa de inaugurar. Quando eles vão inaugurar, eles percebem que eles não têm o azeite para acender o candelabro do templo. Levaria 8 dias para poder esse azeite ser preparado. E lá procurando entre as coisas que, né, tinham sobrado do templo, eles encontram um pote com um selo sacerdotal, um único pote que duraria um dia para que pudesse acender o candelabro, né? Mas eles precisavam de 8 dias até produzir mais óleo. Então, eles botam esse único pote de azeite que duraria um dia, né, no candelabro, acende e, milagrosamente, o Eterno faz com que esse óleo dure por 8 dias até a saída do primeiro óleo ali na prensa, né? Esse é um milagre de Hanukkah. Não só esse, mas um milagre de vitórias. Costuma-se dizer que durante esse período de Hanukkah, a porta do Eterno, onde ele dá os milagres, fica aberta, porque ele entregou na mão dos israelitas a vitória sobre aquele povo. Ele fez o milagre do azeite, tá? E ele fez o milagre de proteger as Escrituras para chegar até você. O milagre onde o Hanukkah representa, onde a luz do Eterno, né, porque acende as luzes, por isso que em algumas versões vai estar escrita a festa das luzes, que é quando se acende a menorá. Dentro do templo, se acendia. Então aquela chama que reacende, na verdade, no mundo espiritual seria o retorno da presença do Eterno ali após aquela profanação. Entendeu? É a vitória da luz do Eterno, e lembrando que a luz é a própria Torá, é as próprias Escrituras, é a luz. Então a vitória do Eterno, a presença do Eterno retornando através dos corajosos macabins, né? E durante esse período de festa, que é a festa que nós deveríamos realmente estar comemorando, e que eu com muita satisfação comemoro, o que a gente deveria estar comemorando não está comemorando, é a festa mais importante seria essa. Porque é a festa que conseguiu impedir que as Escrituras fossem destruídas e que ela pudesse chegar até tuas mãos. Tá? E durante esse período, que começou agora no dia 10 de dezembro, que é o dia 25 do mês de Kislev em hebraico, né? No calendário israelita, aconteceu agora no dia 10, né? Lembrando que o dia em Israel, ele muda no pôr do sol. Então, no pôr do sol ali do dia 10, que era o 24 de Kislev, assim que o sol se põe, entra o dia 25 de Kislev. Então, nesse pôr do sol, a gente acende um tipo de menorá que se chama Hanukkah, que tem 9 braços, né?
sendo que o primeiro braço, o que se destaca, você acende a vela que a gente chama de shamash, né? Ou também algumas são com azeite mesmo, que acende. O shamash, que representa a luz do Eterno, a gente acende ela. E as 8 que sobram ali, 8 braços que sobram para se acender, a gente acende durante 8 dias para poder lembrar do milagre do Hanukkah, que quando aquele azeite durou 8 dias, né? Eu estou aqui com a minha Hanukkah, apresentar ela para você. Essa chama aqui, tá vendo? Ela é destacada, ó, ela tem um formato aqui, ela é diferente, né? Ela é projetada aqui. Essa é onde a gente coloca a shamash, que é a luz que representa o Eterno. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vão se acender durante 8 dias. Se você quiser ver como é que é feito, segue lá no Instagram, inclusive aproveitar para poder falar disso. Essa plataforma aqui não me permite que eu converse com vocês. A cada 28 dias, eles nos atualizam quantos inscritos chegaram no canal. A média de inscritos a cada 28 dias aqui são de 80 inscritos. Só que a cada 28 dias, 80 pessoas entram e parece que não está entrando ninguém. Então, assim, as pessoas só se inscrevem nesse canal porque gostou do conteúdo desse canal. Então, eu peço a você que faça 2 coisas. Quando você decidir se inscrever nesse canal, porque você gostou desse conteúdo, no mesmo momento se inscreve também no Instagram do canal. É muito importante, porque por lá eu posso comunicar com você e você pode se comunicar comigo. Aqui não, aqui a plataforma não me permite entrar em contato com vocês. Então, assim, se inscreve, mas a gente acaba não podendo interagir, a não ser que seja pelo comentário. Outra coisa aqui que a gente tem no Hanukkah é o livro das Brahot, né, das bênçãos, que a gente, quando acende, faz as Brahot, né? Então, não sei se a luz vai permitir que pegue. Bom, enfim, tem as bênçãos que se dá, né, quando se faz a comemoração. Tem um vídeo lá no Instagram, quando eu fiz a Brahot de ontem, né? Hoje é o 3º dia, ou seja, hoje eu estou acendendo, hoje eu vou acender ao pôr do sol a 3ª vela, né? Lembrando que já estamos no 3º dia do milagre. E outro símbolo da festa de Hanukkah é esse objeto aqui. Deixa eu ver se ele vai focar. Agora é um peão que a gente chama de Sevivon, né? E nele tem gravado, né, algumas letras. Aqui está o Nun, o Gimel, o Rei e o Shen. Por quê? São letras que iniciam uma frase chamada Nes, Gadol, Hayah, Shan, que quer dizer um grande milagre aconteceu, né? Aconteceu lá naquela época, lá em Israel. Essas letras são as primeiras letras dessa frase. E por que esse peão ele faz parte? Por que esse peão ele faz parte? Quando Antíoco ele proibiu o ensino da Torá, lá naquela época ali, antes que os Macabim conseguissem retomar o templo, quem fosse pego estudando as escrituras seria morto. Seria morto. E as crianças, né, para poder continuar estudando a Torá, as escrituras, o que é que eles faziam? Eles pegavam esse peãozinho, se juntavam e ficavam brincando nos locais com esse peão lá. E, na verdade, eles estavam fazendo o quê? Estudo. Eles estavam estudando as escrituras, e quando os soldados gregos se aproximavam, eles tiravam seus peãozinhos e ficavam brincando ali, disfarçando com esse peão. Então era assim que eles conseguiam continuar passando o estudo das escrituras. Tá? Bom, é isso. Eu acho que eu não esqueci nada do que falar. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal. Eu tenho um vídeo mais antigo onde eu falo sobre a Hanukkah, e aí eu conto melhor a história, como é que foi, como esse povo sofreu, quantos foram mortos. Uma mãe que teve seus filhos fritos num caldeirão de óleo fervendo, porque ela se recusou a comer um alimento impuro que eles obrigavam. Eles cortavam um pedaço de porcos e obrigavam os israelitas a comer,
ou então mataria seus filhos, né? Então a mãe, em vez de comer, ela fala: meus filhos tenham fé, criando no eterno, e os filhos morrem ali, mas ela não desobedece o que o Eterno escreveu, né? Uma frase que eu ouvi ontem, né, de um rabino foi que quem mantém a vida aqui nesse mundo e tem vários deuses, né, várias coisas que ele tem como deuses, ele teme pela morte. Mas quem só tem um Deus e que não tem a vida fincada neste mundo aqui, ele não teme a morte, né? Então, assim, é muito interessante. Eu vou deixar o link aí do vídeo que eu já falei sobre os Macabins. E, de novo, se inscreve lá no Instagram, porque a gente vai ter condições de dialogar melhor, tá? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.